E se a resposta para um dos transtornos mentais mais desafiadores da atualidade já estivesse disponível há décadas, bem debaixo do nosso nariz? Hoje a gente vai investigar o potencial surpreendente de um medicamento super antigo para uma condição muito atual e complexa: o transtorno de personalidade borderline. Bom, para a gente entender a fundo essa questão, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema, né? O transtorno de personalidade borderline, ou TPB, é um verdadeiro desafio, tanto para quem convive com ele, quanto para os profissionais de saúde que tentam ajudar. Então, o que é exatamente o TPB? A gente está falando de uma condição psiquiátrica séria, marcada por uma instabilidade que parece tomar conta de tudo: das emoções, dos impulsos, dos relacionamentos. Essa sensação de estar sempre pisando em ovos que torna o manejo tão, mas tão difícil. E para a gente ter uma ideia da gravidade da coisa, olha só esse dado: 50 vezes. Esse é o risco aumentado de suicídio para quem tem TPB. Isso não é só um número num gráfico, gente. Isso se traduz numa realidade brutal, em que até 10% das pessoas com diagnóstico, infelizmente, acabam tirando a própria vida. É uma urgência que grita por tratamentos melhores. E como se trata o TPB hoje em dia? Bom, o caminho principal, a base de tudo, não são os remédios. São as terapias especializadas, principalmente a terapia comportamental dialética, a famosa DBT. O foco dela é ensinar habilidades práticas para lidar com as emoções e construir relações mais estáveis. E é aqui que o negócio complica de verdade. Pasmem, não existe nenhum medicamento aprovado pelas grandes agências reguladoras, como a FDA, especificamente para o transtorno de personalidade borderline. Nenhum. Qualquer remédio que se usa é o que chamam de off-label, ou seja, é um medicamento aprovado para outra coisa que o médico tenta usar para aliviar um sintoma ou outro, mas sem tratar o transtorno na sua raiz. É nesse cenário de poucas opções que surge um candidato, digamos, inusitado. Um velhíssimo conhecido da psiquiatria, para tentar preencher essa lacuna: o lítio. O lítio não é nenhum novato, muito pelo contrário. Ele tem uma baita história. Desde que descobriram seus efeitos lá em 1949, ele virou o padrão ouro para o tratamento do transtorno bipolar. Mas, de uns tempos para cá, a ciência começou a ver que ele faz muito mais do que só estabilizar o humor. Ele parece ter o poder de proteger e até de ajudar a reparar o cérebro. Tá, mas espera aí. Um remédio clássico para o transtorno bipolar? Para tratar borderline? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a resposta, acredite, está escondida lá dentro do cérebro. Bora mergulhar na ciência, então, para ver como essa teoria se sustenta. E não é achismo não, viu? A base para essa ideia são semelhanças bem surpreendentes na forma como essas duas condições afetam o cérebro. Olha só que interessante. Quando os cientistas analisam imagens cerebrais, eles veem que tanto no TPB quanto no transtorno bipolar, uma área específica costuma ser menor, o hipocampo. Essa região é super importante para a memória e principalmente para regular o estresse. Essa semelhança é a grande pista que conecta os dois mundos e sugere que um tratamento para um pode, talvez, ajudar o outro. E o que o lítio faz lá dentro? Bom, ele age como um verdadeiro mestre de obras no nível celular. Ele não só acalma os circuitos cerebrais, ele vai muito além. Ele inibe processos que levam à morte das células, aumenta as proteínas que protegem os neurônios, combate a inflamação e, o mais incrível, estimula o nascimento de novas células cerebrais, justamente lá no hipocampo. Para ficar mais fácil de entender uma dessas ações, pensa nesse tal de BDNF como se fosse um adubo para o cérebro. Ao dar um gás na produção de BDNF, o lítio ajuda os neurônios a sobreviver, crescer e se reconectar. Ou seja, ele pode, na teoria, ajudar a consertar parte do dano que o estresse crônico do TPB causa no cérebro. Ok, a teoria é linda, né? Faz todo sentido no papel, na biologia. Mas e na prática? No mundo real, com pacientes de verdade? Será que funciona mesmo? Quando a gente olha para as opções off-label que os médicos usam hoje, o lítio entra numa fila com outras classes de remédios. Antidepressivos e anticonvulsivantes são comuns, mas a verdade é que a evidência para eles é, na melhor das hipóteses, modesta. E para o lítio, especificamente no TPB, a evidência é ainda mais rara, classificada como muito limitada. A real é que falta prova robusta para todo mundo. Mas tem uma luzinha de esperança no fim do túnel. Só existiu um estudo até hoje que comparou diretamente o lítio com o placebo para TPB. Foi lá em 1990. E, apesar de pequeno, ele encontrou algo bem promissor.
Os médicos que participaram observaram na prática uma melhora em 2 pontos supercríticos do transtorno: a intensidade da raiva e o risco de suicídio. Parece ótimo, né? Só que tem um pequeno grande detalhe que joga um balde de água fria. Esse estudo todo, a única prova direta que a gente tem, foi feito com 10 pacientes. Apenas 10. Com um número tão pequeno assim, fica impossível tirar qualquer conclusão definitiva. Só mostra o quanto essa área ainda precisa ser pesquisada. Então, o que a gente faz com isso? De um lado, uma teoria biológica super forte. Do outro, uma evidência clínica bem fraquinha. E agora? Qual é o veredito e o que o futuro reserva para essa pesquisa? Bom, o resumo da ópera é o seguinte: apesar da falta de uma prova final, a lógica científica por trás do uso do lítio é tão convincente, mas tão convincente, que os especialistas que revisaram esse assunto são unânimes. Vale e muito a pena continuar pesquisando. O potencial é simplesmente grande demais para ser ignorado. E essa discussão toda sobre o lítio aponta para algo muito maior na psiquiatria. Às vezes, a grande inovação não está em criar uma molécula super nova e caríssima, mas sim em olhar com mais atenção e inteligência para as ferramentas que a gente já tem em mãos, que são acessíveis e bem conhecidas. Então, fica essa provocação no ar. Com tantos desafios para desenvolver novos medicamentos, será que uma das chaves para o futuro da saúde mental não está num laboratório de ponta, mas talvez esquecida na prateleira de uma farmácia, só esperando para ser redescoberta?